Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Ventura, eu sou gerente de conteúdo e inteligência da plataforma Inovativos, né? Uma plataforma que produz conteúdos com foco em inteligência, tecnologia, inovação, com foco na centralidade do cliente, né? Eu fui convidado hoje aqui, nós fomos convidados, né? Para falar um pouco sobre blockchain, né? Dentro do podcast dentro da São Paulo Negócios, né? Que aliás que está ocorrendo dentro de um evento o evento chamado Criptorama, que é organizado pela AB Cripto e pela São Paulo Negócios, né? Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aqui ao vivo, né? Com o pessoal aqui do evento. E, bom, a gente vai abordar um pouco, a gente não vai fugir muito do assunto, né, Nath? Uhum. A gente vai falar sobre blockchain, que é justamente a base de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, no evento, né? Cripto, enfim. Inclusive nós temos aqui uma grande especialista no assunto. E aí, muito obrigado, antes de mais nada, por você ter aceito o convite, tá, Nath? E, bom, antes de mais nada, antes de a gente entrar propriamente no evento, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Eu já me apresentei, agora é sua vez. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer à audiência pela atenção, ao convite elaborado por vocês e me apresentar. Meu nome é Nathalie Diniz, sou advogada de formação e atuo já há alguns anos com esse mercado de ativos digitais aqui no Brasil. Basicamente, eu trabalho atualmente numa empresa de infraestrutura, eu sou Head de Tokens e Institutional Sales na Lumix. E é um prazer, vai ser um prazer falar sobre um pouco desse ecossistema que está se desenvolvendo de forma tão exponencial. Eu acho que é o melhor momento agora. Nossos reguladores, e isso é um bom termômetro, vê inclusive os painelistas que estão participando aqui do evento, são reguladores que são adeptos a onboardar, a trazer essas novas tecnologias para as infraestruturas. Está sendo um momento bem, bem especial. Legal. Bom, o que a gente pretende aqui, gostaria, né? Vamos tentar, né? Falar um pouco do que significa, afinal de contas, o blockchain, né? Que é essa tecnologia que está por baixo, né? Por trás da cripto, né? E falar um pouco, tentando abordar um pouco de coisas além do cripto, né? Uhum. Afinal, para que outras finalidades, serviços ou produtos ele pode ser utilizado ainda mais, enfim, se fala hoje de contratos inteligentes, né? Que inclusive já tem sido usado. Fala-se muito, que eu acho que é uma coisa que já vem ocorrendo há algum tempo, como a questão de rastreio, né, de produtos, né, alimentos, enfim. E eu gostaria de começar justamente por aí, Nath. Assim, afinal, do que a gente está falando? O que é exatamente a blockchain, para que as pessoas entendam, assim? Com certeza. Veja, o que é essa tecnologia? Blockchain, como a própria tradução literal da palavra pode indicar, é uma cadeia de blocos que eles estão interconectados. Esses bloquinhos, eles estão conectados uns aos outros através de uma outra tecnologia chamada hash. E o porquê essa tecnologia ela é um diferencial, né? Essa tecnologia ela foi desenvolvida para o Bitcoin ser a criptomoeda que ele se tornou. Até então, antes do Bitcoin, vários outros projetos de criação de uma moeda eletrônica existiam. Uma moeda virtual. Só que todos os projetos eles esbarravam em alguns dilemas. E o principal deles era o dilema do gasto duplo. Ou seja, como identificar que determinado arquivo digital ele não foi duplicado, não existe uma cópia dele. Porque eu poderia pegar um arquivo digital que representaria aí o dinheiro e utilizar em mais de uma transação, mais de uma negociação. Então, eu poderia usar esse dinheiro virtual com uma transação com você e uma com o telespectador. E como identificar que aquele dinheiro ele não tinha sido utilizado anteriormente? Sempre havia um papel de um intermediário. O que a blockchain dinamizou quando ela surgiu e ela é a infraestrutura do Bitcoin? Ela possibilitou que você não precisasse de um intermediário, um banco ou alguma outra instituição que gerasse essa confiança, porque a própria tecnologia gera essa confiança através das suas características. Imutabilidade, transparência, segurança. Por quê? Através desse encadeamento de blocos com a tecnologia de hashes, você consegue ter a certeza de que não houve uma alteração unilateral por alguma parte sobre os registros que estão nessa cadeia de blocos. A blockchain nada mais é
do que um grande livro razão, em que são registradas várias informações. E aí, com a característica da imutabilidade, essas informações registradas, você tem a certeza que elas não foram alteradas. Ah, legal. Eu queria explorar um pouco essa questão da rastreabilidade, que me parece um uso que tem ganhado cada vez mais força no universo do blockchain. Você desse alguns exemplos, falasse um pouco para a gente sobre isso. A gente nota que para redes de supply chain, para redes que seria importante ter um mapeamento, inclusive quanto à origem, tem uma adesão. Então, por exemplo, marcas de luxo. Marcas de luxo, elas têm aderido a esse tipo de tecnologia para que haja uma certificação quanto à idoneidade, a realmente que aquele produto, aquela bolsa, aquele sapato, aquela mala... Joias também? Joias também. Joias, a aplicabilidade... Por exemplo, tem uma grande loja, uma joalheria muito famosa, que utiliza para certificar para o consumidor final de que aquelas pedras preciosas colocadas ali na joia, elas não são oriundas de alguns tipos de... tráfico de áreas de conflito. Isso. Diamantes de sangue, né? É isso, diamante de sangue de exploração que acontece em algumas regiões do mundo. Então, é mais para certificar para o cliente quanto a origem que é idônea, que ela não vem de uma exploração ou algum tipo de trabalho. É também muito comum, por exemplo, para certificação da origem, quanto, por exemplo, é um produto orgânico. Como que você tem certeza que aquele produto ele é orgânico? Muitos têm utilizado o sistema de registros em blockchain para poder certificar para o cliente quanto à origem, a idoneidade no que tange não, esse produto ele foi cultivado, eu consigo verificar onde foi a região do cultivo. Também é muito utilizado para vinhos. Então, existem vinhos que estão adotando essa infraestrutura também para que o consumidor final tenha até detalhes mais ricos quanto àquela safra daquela uva e tenha detalhes quanto ao processo de elaboração do vinho. É super interessante. Existem inúmeras aplicabilidades, inúmeras finalidades para o consumidor. E o momento ajuda, né? Porque acho que o consumidor tem exigido cada vez mais transparência, né? Exato. Acho que o blockchain vem nesse sentido de auxiliar, ser uma ferramenta, né, de apoio ao cliente, né? Sim. E outra, eu lembrei agora, tem uma outra aplicabilidade que vem sendo explorada que eu acho extremamente interessante e eu acho que vai ser uma aposta para que ela se expanda ao longo dos próximos anos, que é de ID. Então, assim, hoje, quantos cadastros a gente faz diariamente para conseguir fazer uma compra online? Imagina, num futuro muito breve, a gente ter uma espécie de token ali que nos identifica enquanto indivíduos e que nesse token vão estar agregadas todas as nossas informações, não só dados sensíveis, mas nosso endereço, informações quanto ao número de cartão, dados completos, e você não vai precisar fazer cadastros. Você vai conseguir apenas se identificar ali naquele e-commerce com o seu token, ele verifica que é um token válido, e aí você consegue fazer uma compra, uma aquisição sem ter que passar por um processo de cadastro integralmente numa plataforma. Eu acho que a gente deve ver um sistema de credencial de ID único. Porque se a gente for parar para pensar, Ivan, quantos números a gente tem que nos identificam enquanto indivíduo? CPF, passaporte, título de eleitor, carteira de trabalho... Carteirinha do clube. Meu número da OAB. Então, assim, quantos números a gente tem que lidar? Por que a gente não tem um ID único, único número que nos dá acesso a todos os serviços públicos e privados? Eu acho que a gente deve caminhar para isso, inclusive até com relação a histórico médico, histórico odontológico, ter num ambiente só o registro sobre o seu histórico enquanto pessoa. Sim. Eu acho que a gente deve ter também algo nesse sentido. Legal. Tem um ponto que eu queria ter tocado, que até seria um passo atrás, que é que uma das... o blockchain, entre outras coisas, ele tem como pilar ali a segurança, que você falasse um pouco isso. Por que ele é tão seguro assim, né? Como as pessoas dizem. Então, parte da segurança dele é porque a estrutura da rede blockchain é uma estrutura de rede distribuída.
O que isso significa? Significa que, diferentemente de uma rede centralizada, que tem um núcleo central, e aí os nós, eles estão conectados com esse node, por ela ter essa centralização, quando um hacker ou um agente malicioso ele consegue corromper esse núcleo central, todos os nodes que ficam ali periféricos a esse centro, eles podem ruir. E quando a gente vê, poxa, sistema de determinado e-commerce, de determinado site caiu porque foi alvo de algum ataque hacker, foi justamente por isso, porque era uma estrutura de rede centralizada. Existe uma outra estrutura que é a descentralizada, em que existem núcleos centrais, é um pouco mais distribuída, é um pouco mais complexa. Só que ainda assim, vários bancos, instituições financeiras, grandes empresas utilizam esse sistema. Só que ainda assim existe uma vulnerabilidade, porque um ataque ali organizado consegue se atingir os núcleos centrais, apagar, né, derrubar toda a rede. A rede distribuída, que é a rede do blockchain, é uma rede em que não existe um núcleo. Todos os nós carregam todas as informações da rede. E você só tem como derrubar uma blockchain se você literalmente atingir simultaneamente todos os nós. E existem várias versões de como a capacidade de força computacional que seria necessária, por exemplo, para derrubar a do Bitcoin. Seria um gasto tão grande que não valeria a pena. Nossa, interessante. Aí, querendo dar dois passos à frente, a gente chegou a falar sobre algum tipo de funcionalidade mais atual. Eu queria que você falasse, assim, talvez no médio prazo, assim, o que você enxerga, por exemplo, de usos, talvez usos que já estejam sendo usados, talvez ainda numa escala ainda menor, mas que já começam a flertar ali com o que vai ser, o que a gente vai usar no futuro, falando em blockchain. Sim, o que a gente tem visto muito nos últimos tempos, e eu acho que muito impulsionado por uma agenda do próprio Banco Central, que é um dos reguladores desse ecossistema, casos envolvendo ativos financeiros, né? O que acontece? Qual é o momento que nós vivemos? O Banco Central, ele está desenvolvendo um projeto piloto que basicamente é uma plataforma, uma infraestrutura para o sistema financeiro nacional baseada em blockchain. E nessa plataforma vão ser tokenizados a nossa moeda. Vai ser o real digital. Então a gente vai ter a tokenização das reservas bancárias e dos depósitos bancários. As reservas bancárias é o saldo que os bancos e essas instituições financeiras têm junto ao Banco Central, e os depósitos bancários é o saldo, basicamente, que pessoas físicas e jurídicas nós temos junto às instituições financeiras. E aí, com esse projeto, o Banco Central ele está com uma agenda para explorar casos de uso envolvendo ativos financeiros, então debêntures, CRI, CRA, CPR, duplicatas vem sendo alvo de tokenização, de projetos de tokenização, e também outros tipos de ativos, como veículos. Existem alguns projetos que foram submetidos para a segunda fase do Drex, de tokenização de veículos para fins de facilitar financiamento também por parte das instituições participantes, e também imóveis. Então, existem projetos que foram aplicados e aceitos de imóveis como ativos. Esses vêm sendo os tipos de tokenização, casos de uso mais frequentes e que estão em debate de forma mais quente, acalorada. Interessante. Eu queria entender melhor como funcionam esses financiamentos. Qual que é a diferença, assim, considerando o modelo que nós temos hoje, né, e para esse modelo? Através da tokenização, né, da propriedade, né, desse veículo, o que você consegue fazer? Basicamente, o ponto mais sensível é relativo à segurança. Poxa, qualquer transação, seja imobiliária, seja de um veicular, existe sempre aquele impasse. Eu transfiro primeiro os valores para uma pessoa que eu muitas vezes nunca tive nenhum tipo de contato, não tenho nenhuma relação precedente, ou ela me passa a propriedade do veículo primeiro. Com a adoção da tecnologia blockchain e a propriedade desse veículo se convertendo em um token, por exemplo, a gente consegue programar
esse impasse ele é sanado. Por quê? Através dos processos de smart contracts, eu consigo programar para que na mesma operação seja feito o DVP, que eles chamam Delivery versus Payment. Ou seja, com uma ação, você me passa a propriedade, você me passaria o token representativo da propriedade desse veículo, e em contrapartida você já receberia o pagamento numa transação só, gerando, assim, sanando o dilema de confiança que existe muitas vezes nessas transações. Então você teria segurança com relação ao pagamento e eu teria segurança com relação à propriedade. Até pegando como gancho essa questão da propriedade, fala-se muito da questão do fracionamento, né? Que o blockchain pode, inclusive, impulsionar essa ideia de que você tem um imóvel, você pode fracionar a posse, enfim, a propriedade dela. Que você falasse um pouco disso. O blockchain ele pode muito impulsionar essa ideia? Sim, o blockchain, ele, através dos... O que é? A gente fala muito de tokens, mas o que é basicamente tokenização, né? É uma representação digital de um ativo ou de um direito. E quando você... representa digitalmente, você é capaz, através dos tokens, de fracionar, fragmentar esse ativo em diversas parcelas, partículas. E quando você fraciona, você consegue dar mais liquidez para esse ativo, porque na medida em que, fracionando, por exemplo, um imóvel que vale 1 milhão, quantas pessoas têm a capacidade financeira de adquirir um imóvel de 1 milhão? Você vai me falar um número X. E se eu dividir esse mesmo imóvel em algumas parcelas de 50 mil reais? A quantidade de pessoas que vão conseguir adquirir uma dessas parcelas de 50 mil reais é muito maior. Então a gente consegue gerar uma capilaridade maior, entrando em segmentos, em classes sociais diferenciadas, e com isso a gente gera liquidez para esse ativo de uma forma muito mais efetiva. E, em última análise, esse conjunto gera uma democratização de alguns tipos de investimento. Que legal. Nathalie, tem algum outro tipo de serviço ou mesmo produto, né, enfim, que você vê, assim, se enxerga talvez no longo prazo de uso do blockchain, onde ele vai ser muito importante? Eu tenho uma aposta pessoal muito grande com relação a pagamentos cross-border, que são aquela infraestrutura de pagamento que é transfronteiriça. A gente vive num mundo já há algum tempo globalizado, mas o sistema de pagamento, quando toca soberanias diferentes, envolve soberanias diferentes, ele ainda está alguns passos aquém do que poderia ser. E eu acredito que a adoção e a implementação de blockchain, de infraestrutura, utilizando criptomoedas, stablecoins, pode gerar um ganho, uma otimização de todas as pontas. Então, com relação à rapidez, com relação a como você consegue confiar, havendo aplicação de programabilidade através dos smart contracts. Então, eu acho que a gente vai ver e sentir um incremento com a adoção de infraestrutura baseada em blockchain, então utilizando criptomoedas, stablecoins, ativos digitais nesses processos. Eu acho que deve ser algo que vai ser extremamente disruptivo e vai auxiliar em comércio internacional, por exemplo. Olha só. Tentando dar uma viajada, assim, né, muito lá na frente, talvez, a base, como você mesmo, a questão principal é a descentralização, né? Uhum. Você acredita que a sociedade, de uma certa forma, e a prestação de serviço, ela vai ter essa formatação de descentralizado, porque o blockchain vai permitir isso? Você vai prestar um serviço e nessa relação com empresas vai talvez fragmentar essas pequenas atividades que estão dentro de uma empresa, pode ser fragmentada, enfim. Como é que você vê essa relação? A blockchain vai permitir uma fragmentação da sociedade? Não sei se uma fragmentação, mas eu acho que a gente caminha para um ambiente mais descentralizado. Hoje a gente vê grandes cadeias de poder. Então, se a gente pensar até nas Big Techs, existem grandes empresas que detêm grande controle no fim do dia. Eu acho que a blockchain e um dos papéis dela, um dos escopos pelos quais ela foi construída, foi realmente possibilitar a distribuição desse poder.
cada pessoa detenha o poder do seu dinheiro, do seu ativo. E eu acho que a gente vai caminhar para você vai ser o detentor da sua identidade, você vai ser o detentor e vai poder usufruir do uso dos seus dados, por exemplo, porque você vai ter essa identidade, do seu dinheiro. A gente deve caminhar para um ambiente mais descentralizado, com maior autonomia. Eu acho que a gente... pode ser bem futurista, tá, gente? Então vamos deixar a mente bem aberta, mas eu acho que um dia, pelo menos no campo do dever ser, a gente pode caminhar para ver algo nesse sentido. Interessante. Nath, eu queria explorar um pouco, talvez já endereçando o final da nossa conversa, explorar um pouco essa questão da legislação. Uhum. Considerando as legislações que nós temos hoje, eu queria que você desse exemplo de como o blockchain é tratado atualmente na sociedade a partir das legislações. Que você desse um pouco desse cenário, esse panorama. Veja, a gente tem já vários tipos de textos que foram publicados pelos órgãos de diversos núcleos a respeito do uso da tecnologia. Então, desde 2017, a gente tem um comunicado do Banco Central, por exemplo, que é o 31.379, que trata especificamente de ativos digitais. E ao longo dos anos, no ano subsequente, a gente teve documentos da CVM, que cuida de valores mobiliários. No ano subsequente, em 2019, tivemos uma instrução normativa muito importante da Receita Federal, que é a IN 1888, e de lá para cá só tiveram a cada ano vários tipos de documentos para a fim de orientação ao mercado de ativos digitais para diversas finalidades. E a gente está caminhando, tivemos, por fim, eu acho que a consagrada lei, né, das criptomoedas, o marco legal das criptomoedas, ali em 22, finalzinho de 2022, quase no Natal. E nós estamos caminhando finalmente para uma regulação discriminada, uma normativa trazida pelo Banco Central. A gente ainda está num processo de consulta pública por diversos reguladores, inclusive a Receita também trouxe uma nova consulta pública, mas a gente deve ver uma evolução com relação a isso aí nos próximos meses. Para realmente fechar o escopo e gerar uma segurança jurídica para os atores do mercado que ainda não participam, que ainda temem uma certa não certeza, aquela incerteza, aquele cenário nebuloso, né, aquela gray zone com relação a ativos digitais. Eu acho que a gente está caminhando para esse terreno sólido e fértil para uso e adoção de ativos digitais. Ah, que legal. Bom, Nathalie, nosso tempo já se esgotou, basicamente, né? Eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite tanto da AB Cripto como da São Paulo Negócios, principalmente, a participação desse podcast, né? Foi muito bom. Eu sempre aprendo quando ouço a Nath falando desse assunto. E ela participa de muitos eventos nesse sentido. Eu devo estar com tudo, né, na ponta da língua já. E é isso. Bom, você quer dizer algumas palavras finas para a audiência? Só queria realmente agradecer, convidar para, enfim, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me contatar pelas redes sociais, no meu LinkedIn, Nathalie Diniz, podem me contatar lá, vai ser um prazer sanar a eventual dúvida. E agradecer você e a todo a SP Negócios, a AB Cripto pelo espaço, pelo convite e abertura para falar sobre um assunto que é tão importante e que vai revolucionar muita coisa. Legal. Bom, e continue aproveitando o evento e a programação aqui, tá? Mais uma vez, meu nome é Ivan, eu sou da plataforma Inovativos, né? A gente tem uma plataforma de conteúdo e de relacionamento, tá? Nós somos parceiros aqui da São Paulo Negócios. E, mais uma vez, obrigado. E aproveite o evento mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Até.